Eu estava parada no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com a mala aos meus pés, olhando o painel de voos enquanto meu coração despencava no peito. O voo 2847 para Cancún havia decolado há 20 minutos. 20 minutos. Minha mão tremia segurando o cartão de embarque que Valéria, a sogra do meu filho Rafael, tinha me entregue pessoalmente na semana anterior. Chega às 14 horas, Dona Marta. O voo sai às 16h30, mas você sabe como é aeroporto internacional, né? Melhor sobrar tempo. Eram 16h50. O avião já estava no ar. Meu celular tocou. Era uma videochamada. Do número de Valéria. Atendi com a mão tremendo. A imagem mostrou o interior do avião, aquelas poltronas largas de classe executiva, e o rosto de Valéria encheu a tela. Ela sorria. Um sorriso largo, vitorioso, cruel. Oi, Marta. A voz dela estava alegre demais. Conseguiu chegar? Eu não consegui falar. Minha garganta fechou. Ah, que pena. Ela fingiu uma expressão de decepção tão falsa que doía mais do que um tapa. Você perdeu o voo? Nossa, eu avisei o horário certinho. Ao fundo, eu via meu filho Rafael com minha nora Bruna. Meus 2 netos, Lucas de 7 anos e a pequena Júlia de 4, corriam pelo corredor do avião. Valéria virou a câmera para eles. Olha quem não vai conhecer a vovó Marta, crianças. Ela falou alto o suficiente para eles ouvirem. A vovó preferiu ficar em casa. Lucas olhou para a câmera, confuso. Cadê a vovó Marta? Ela não quis vir, meu amor, Valéria respondeu, docemente venenosa. Foi quando ela virou a câmera de volta para o rosto dela, aproximou bem perto e sussurrou, mas com volume suficiente para eu ouvir cada sílaba. Este voo não era para pobres, Marta. Nunca foi. E desligou. Fiquei ali parada, no meio do saguão lotado de Guarulhos, com pessoas passando apressadas ao meu redor, com malas, famílias, risos, despedidas. E eu, uma mulher de 68 anos, sozinha, segurando um celular que ainda mostrava a tela preta da chamada encerrada e um cartão de embarque com o horário errado impresso. O horário errado que ela tinha mandado imprimir. Mas se você acha que essa história termina comigo chorando no aeroporto, você não me conhece. E se você é como eu? Se já foi humilhada por alguém que acha que dinheiro compra dignidade? Se já engoliu sapo de gente metida que pensa que pode pisar nos outros? Então, você precisa ouvir o que aconteceu depois. Porque o que Valéria não sabia é que eu também tinha feito uma escolha naquele momento. E o que a esperava no resort de Cancún foi tão chocante que a polícia mexicana precisou ser chamada. Deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história de reviravolta e justiça você não vai querer perder. Aqui a gente não conta história de coitada, não. A gente conta a história de mulher que se levanta e mostra do que é feita. Agora deixa eu te contar como tudo começou. Meu nome é Marta Regina dos Santos, tenho 68 anos e durante 42 anos da minha vida fui caseira de sítio. Não daquela caseira de condomínio de rico, não. Eu era caseira de sítio, daquelas que acorda às 5 da manhã para tirar leite da vaca, que planta a própria horta, que cuida de galinha, que faz queijo com a mão e vende na feira aos sábados. Fiquei viúva há 12 anos. Meu Antônio morreu num acidente de trator no sítio que a gente tomava conta em Atibaia. Eu tinha 56 anos. Rafael tinha 24 e estava no último ano de engenharia na Unicamp. Um curso que eu paguei inteirinho. Cada mensalidade de R$ 1.200 que saiu das minhas mãos calejadas de tanto lavar roupa, fazer doce para vender, costurar quando dava. Quando Antônio morreu, o dono do sítio me dispensou. Disse que precisava de um casal, não de uma viúva sozinha. Me deu 3 meses de indenização e tchau. R$ 3.600 para recomeçar a vida. Mas sabe o que eu tinha que ninguém sabia? Eu tinha guardado dinheiro a vida inteira. Cada moeda que sobrava, eu escondia. Durante 28 anos de casamento, juntei R$ 180 mil. Estava tudo numa poupança antiga que nem o Antônio sabia. Porque eu sempre tive medo. Medo de ficar velha e passar necessidade. Medo de depender dos outros. E eu usei esse dinheiro para 2 coisas.
terminar de pagar a faculdade do Rafael e comprar um apartamento pequenininho de 2 quartos em Campinas, num prédio simples, mas digno, onde eu moro até hoje. Rafael se formou, conseguiu emprego numa multinacional, conheceu Bruna numa festa da empresa. Bruna era estagiária de publicidade. Bonita, loira, sorriso de propaganda de creme dental. E a mãe dela, Valéria, era exatamente o que você está imaginando. Empresária, divorciada de um médico, morando num apartamento de 300 metros quadrados no Cambuí, dirigindo um BMW. Desde o primeiro dia, Valéria me olhou de cima para baixo, literalmente. Foi no aniversário de noivado do Rafael e da Bruna, num restaurante chique que ela insistiu em pagar. Eu cheguei de ônibus, com uma roupa simples, mas limpa, um vestido florido que eu mesma tinha costurado. Valéria estava de salto alto, roupa de marca, cabelo escovado, unhas feitas. Ela estendeu a mão para cumprimentar, mas nem apertou direito. Só encostou as pontas dos dedos nos meus, como se tivesse medo de pegar algo. Você deve ser a mãe do Rafael, ela disse, com um sorriso que não chegava nos olhos. A Bruna me falou tanto de você. E então veio a frase que eu nunca esqueci. Que bom que você conseguiu vir. Ônibus é tão difícil aos domingos, né? Ela não perguntou. Ela afirmou, como se já soubesse. Como se eu não pudesse ser nada além daquela mulher pobre que veio de ônibus. E o pior, ela estava certa. Eu tinha vindo de ônibus mesmo, mas o que ela não sabia é que eu escolhi vir de ônibus. Porque eu tinha 120 mil reais ainda guardados naquela poupança. Porque eu não precisava provar nada para ninguém. Só que naquele momento, vendo o jeito que ela me olhava, vendo como ela puxava a Bruna pelo braço para longe de mim, como ela apresentava o ex-marido médico para todo mundo, mas mal mencionava minha existência, eu entendi uma coisa. Para Valéria, eu não era a mãe do noivo. Eu era a empregada que tinha ousado sentar na mesma mesa. E essa mulher ia fazer de tudo para me colocar no meu lugar. O casamento do Rafael e da Bruna foi 6 meses depois daquele jantar. E foi quando as coisas começaram a ficar piores. Muito piores. Valéria assumiu o controle total da cerimônia. Eu nem fui consultada sobre nada. Nada mesmo. Ela escolheu o buffet, as flores, o vestido da Bruna, a lista de convidados, tudo. Quando eu timidamente sugeri que gostaria de fazer os bem-casados, aqueles docinhos tradicionais que a gente dá no casamento, sabe? Eu tinha a receita da minha avó, que era uma delícia. Valéria me olhou como se eu tivesse oferecido veneno. Ah, Marta, que fofa, ela disse, com aquele tom que não era fofo coisa nenhuma. Mas a gente já contratou uma confeitaria especializada. Você entende, né? É um casamento de 200 convidados. Precisa de algo mais profissional. Profissional. Como se eu fosse uma amadora. Como se os bem-casados que eu fiz a vida inteira, que vendi em festas, que alimentaram minha família, não fossem bons o suficiente para o casamento do meu próprio filho. Engoli a humilhação. Eu estava acostumada a engolir. Mas o pior veio no dia do casamento. Quando eu cheguei na igreja, descobri que meu lugar não era no primeiro banco, do lado do Rafael. Valéria tinha reservado o banco inteiro para ela, para o ex-marido dela, para os pais dela, para os irmãos dela. Eu fui colocada no terceiro banco. Terceiro. Atrás da família da noiva e atrás de não sei quem mais. A madrinha do casamento, uma amiga da Bruna, me viu procurando lugar e sussurrou. Dona Marta, a senhora senta aqui, ó. E me indicou aquele banco lá atrás. Eu olhei para o Rafael. Ele estava nervoso, arrumando a gravata, conversando com o padrinho. Nem percebeu onde eu estava sentada. Ou percebeu e não quis fazer nada. Não sei o que é pior. Durante a festa, Valéria fez o discurso. Falou da filha, falou de como era uma honra receber o Rafael na família, falou dos netos que viriam, falou de futuro. E não mencionou meu nome uma vez. Nenhuma. Como se o Rafael tivesse brotado do chão, sem mãe, sem história, sem ninguém que tivesse ralado para ele chegar onde chegou. Eu fiquei sentada na minha mesa, que também não era a mesa principal, vendo as pessoas rirem das piadas dela, aplaudirem, brindarem, e eu ali, invisível. Fui embora antes do bolo. Ninguém percebeu. Os meses seguintes foram uma sucessão de pequenas crueldades. Valéria começou a organizar almoços de domingo na casa dela e sempre esquecia de me avisar. Ops, Marta, pensei que o Rafael tivesse te falado.
Que pena, a gente já comeu tudo. Da próxima vez você vem. Só que a próxima vez também tinha esquecimento. E a outra também. Quando Bruna engravidou do Lucas, Valéria comprou o enxoval inteiro. Carrinho de bebê de R$ 3.000, berço importado de 5.000, roupinhas de marca. E quando eu ofereci para fazer as mantinhas de crochê, aquelas que toda avó faz com carinho, Valéria disse que não precisava, que ela já tinha encomendado tudo de uma loja especializada. Mas, Marta, você não precisa se preocupar com isso. Aproveita para descansar, você já trabalhou tanto na vida. Descansar. Ela dizia isso como se eu fosse um cavalo velho que precisava ser colocado para pastar. Mas eu não disse nada, porque eu queria estar perto dos meus netos. Eu queria fazer parte da vida do meu filho. Então eu engolia, sempre engolindo. O Lucas nasceu. Eu segurei ele pela primeira vez 3 dias depois que ele saiu da maternidade. Valéria tinha ficado na casa deles durante a primeira semana inteira, ajudando com tudo. Quando eu finalmente fui visitar, levando uma marmita de frango com quiabo que o Rafael adorava desde pequeno, Valéria estava sentada na sala, com o Lucas no colo, dando mamadeira. Oi, Marta! Entre, entre! Olha como ele está grandinho já! Quer pegar? Peguei meu neto. Ele era quente, cheirava a leite e talco e meu coração quase explodiu de amor. Mas eu só fiquei com ele 5 minutos. Valéria disse que era hora da troca de fralda e já pegou ele de volta. Deixa que eu troco, Marta. Você não está acostumada com essas fraldas modernas. É tudo diferente agora. Como se eu não tivesse trocado 1000 fraldas do Rafael. Como se eu não soubesse cuidar de bebê. Mas o pior ainda estava por vir. Conforme o Lucas crescia, eu percebia que ele mal me conhecia. Porque toda vez que eu ia visitar, era visita rápida. 1 hora, 2 no máximo. Mas Valéria ficava dias. Passava o fim de semana inteiro. Levava o Lucas para a casa dela. E quando a Júlia nasceu, 3 anos depois, foi a mesma coisa. As crianças cresceram chamando a Valéria de vovó. Me chamavam de Dona Marta. Dona. Como se eu fosse a vizinha, não a avó. Eu corrigi uma vez. Amor, pode me chamar de vovó. Sou a vovó Marta. O Lucas, que tinha uns 4 anos na época, olhou para a mãe, confuso. Mas a vovó é a vovó Valéria, ele disse. Bruna riu sem graça. Ah, filho, você tem 2 vovós. A vovó Valéria e a vovó Marta. Mas o Lucas balançou a cabeça. Não, a vovó é a vovó Valéria. Você é a Dona Marta. E saiu correndo para brincar. Bruna me olhou com pena. Desculpa, sogra. Criança, né? Mas eu sabia que não era só criança. Era o que eles ouviam em casa. Era o jeito que eu era apresentada, tratada, colocada de lado. Valéria era a vovó. Eu era a Dona Marta. A diferença entre família e visita. Teve um dia que marcou muito. Era aniversário do Rafael. Ele fazia 32 anos. Eu liguei de manhã cedo para dar parabéns. Meu filho, parabéns. Feliz aniversário. Posso levar um bolo aí mais tarde? A voz dele estava estranha. Animada demais, forçada. Oi, mãe. Obrigado. Olha, hoje vai ser meio corrido. A Valéria organizou um almoço aqui em casa. Vai ter bastante gente. Eu senti o estômago apertar. Um almoço, no aniversário do meu filho. E eu não sabia. Que horas é o almoço? Perguntei, tentando manter a voz firme. 12:30. Mas, mãe, vai estar cheio, sabe como é. Tem os amigos da Bruna, o pessoal do trabalho, a família da Valéria. Vai estar apertado. Tradução. Você não é bem-vinda. Rafael? Eu falei, e minha voz saiu mais dura do que eu queria. É seu aniversário. Eu sou sua mãe. Eu não fui convidada? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, constrangido. Não é que você não foi convidada, mãe. É que o espaço é pequeno e a Valéria já tinha organizado tudo e eu não quis criar caso, sabe? Deixa, eu interrompi. Deixa pra lá. Eu entendi. Parabéns, filho. E desliguei antes que ele ouvisse minha voz quebrar. Passei o dia sozinha no meu apartamento. Fiz um bolo mesmo assim, daqueles de chocolate com cobertura que o Rafael adorava quando era criança. Coloquei 32 velinhas. Cantei parabéns sozinha na minha cozinha. Apaguei as velas, imaginando meu filho lá, na casa dele, cercado de gente, comemorando.
sem a mãe. À noite, ele me mandou uma mensagem. Mãe, desculpa por hoje. Amanhã eu passo aí para te ver, levo as crianças. Não respondi. No dia seguinte, ele não apareceu. Nem mandou mensagem explicando. Simplesmente não apareceu. Passaram-se 3 semanas até eu ver meus netos de novo. 3 semanas. E quando finalmente o Rafael apareceu, foi rápido. Chegou, ficou meia hora, as crianças mal brincaram comigo porque estavam cansadas, e foram embora. Eu comecei a entender que estava perdendo meu filho. Não para outra mulher, para outra mãe. A Valéria estava tomando o lugar que era meu. E o Rafael deixava. Porque era mais fácil. Porque ela pagava as coisas. Porque ela tinha dinheiro, status, influência. E eu? Eu só tinha amor. E aparentemente isso não era suficiente. Aí veio o aniversário de 7 anos do Lucas. Uma festa enorme num buffet infantil daqueles caríssimos, com monitores, brinquedos infláveis, mágico, personagens. Valéria pagou tudo. Eu cheguei com meu presente, um carrinho de controle remoto que eu tinha pesquisado e comprado numa loja boa. Gastei R$ 230. Era um carrinho bonito, daqueles que fazem manobra. Coloquei na mesa de presentes junto com os outros. A festa estava cheia. Devia ter umas 60 crianças. Eu fiquei sentada numa mesa no canto, comendo salgadinho, vendo meu neto brincar com os amiguinhos. Ninguém veio falar comigo. Eu era a avó invisível. Na hora do parabéns, todo mundo se juntou ao redor da mesa do bolo. O Lucas estava radiante, com aquele chapéu de aniversário cercado de crianças. Valéria estava do lado direito dele. A Bruna e o Rafael do lado esquerdo. Eu estava 3 fileiras atrás, no meio da multidão. Cantamos parabéns. O Lucas soprou as velhinhas. E então veio a hora das fotos. O fotógrafo chamou a família para a foto oficial. Valéria se posicionou ao lado do Lucas, abraçando ele. O Rafael e a Bruna do outro lado, com a Júlia no colo. Mais uma foto. O fotógrafo gritou animado. Agora com os avós. O ex-marido da Valéria, o tal do médico, entrou na foto. E eu? Eu continuei ali, 3 fileiras atrás, esperando ser chamada. Ninguém me chamou. Ninguém olhou para trás procurando pela outra avó. Tiraram 15 fotos da família. Em nenhuma delas eu apareci. Quando a festa acabou, eu ajudei a recolher os presentes para levar para o carro. Foi quando eu vi. Meu carrinho de controle remoto estava largado embaixo da mesa, ainda embrulhado, mas todo amassado porque as crianças tinham pisado em cima durante a festa. Peguei ele, alisando o papel de presente rasgado. O Rafael apareceu carregando sacolas. Mãe, deixa que eu levo isso para o carro. Dei o presente para ele. Ele olhou, viu que estava amassado e colocou junto com as outras coisas, sem falar nada. Mais tarde, eu soube que o Lucas nem abriu meu presente. Valéria tinha dado para ele um videogame novo, daqueles de última geração, que custava R$ 2.500. Meu carrinho de R$ 230 ficou esquecido num canto do quarto dele. Foi 2 semanas depois dessa festa que a Valéria apareceu com a ideia da viagem. Era um sábado. Eu tinha ido almoçar na casa do Rafael e da Bruna, uma daquelas raras ocasiões em que eu era lembrada. Valéria também estava lá. Ela chegou com aquela empolgação exagerada, batendo palma. Gente, eu tive uma ideia maravilhosa. Vamos todos para Cancún nas férias de julho. Eu já olhei, tem um resort all-inclusive incrível, com clube infantil para as crianças, spa, tudo. A Bruna pulou de alegria. Sério, mãe? Cancún? Sério. E olha, eu faço questão de pagar a viagem de todo mundo. Passagem, hotel, tudo. Quero que seja uma viagem em família inesquecível. O Rafael sorriu daquele jeito que eu não via há tempos. Caramba, Valéria, isso é muito generoso. As crianças vão amar. Foi quando a Valéria olhou para mim. Pela primeira vez na conversa inteira, ela olhou para mim. E você, Marta? Quer ir? Eu fiquei surpresa. Ela estava me convidando? De verdade? Eu? Mas eu não vou atrapalhar? Atrapalhar o quê, Marta? É uma viagem em família. E você é família, óbvio. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu já conhecia. Mas naquele momento, eu quis acreditar que era sincero. Eu aceitei. Durante as semanas seguintes, a Valéria organizou tudo. Ela me mandava mensagens no WhatsApp com atualizações.
Já comprei sua passagem, Marta. Já reservei seu quarto no resort. Você vai adorar. Tem vista para o mar. Eu estava empolgada. Pela primeira vez em anos, eu me sentia incluída. Ia ser uma semana inteira com meus netos. Ia poder nadar na piscina com eles, fazer castelo de areia, contar história antes de dormir. Eu até comprei roupa de banho nova, um maiô discreto que custou R$ 120 e uma saída de praia bonita. Gastei quase R$ 400 em roupas para a viagem. Eu queria estar apresentável. Não queria passar vergonha perto da Valéria. Uma semana antes da viagem, a Valéria apareceu na minha casa. Ela nunca tinha ido na minha casa. Nem sabia direito onde eu morava. Mas ela apareceu, num sábado de manhã, com uma pasta na mão. Oi, Marta. Vim trazer seus documentos de viagem. Entrei com ela no meu apartamento pequeno. Vi o jeito que ela olhou em volta. Para as minhas coisinhas simples, meus móveis velhos, minha TV pequena na sala. Ela não disse nada, mas o olhar disse tudo. Sentamos na mesa da cozinha. Ela abriu a pasta e tirou um envelope. Aqui está, ela disse, entregando para mim. Seu cartão de embarque, o voucher do hotel, tudo certinho. Eu olhei os papéis. Voo 2847 da Latam, saindo de Guarulhos no dia 15 de julho. Mas não tinha horário, só o número do voo e a data. Valéria percebeu minha confusão. O voo sai às 16h30, Marta. Mas você precisa estar lá às 14 horas, tá bom? Aeroporto internacional é complicado. Tem que fazer check-in, despachar mala, passar pela imigração, tudo isso demora. Melhor sobrar tempo do que faltar. Eu anotei tudo num papelzinho. 14 horas em Guarulhos. Voo às 16h30. Ela me deu instruções detalhadas de como chegar, onde era o balcão da Latam, tudo. Estava sendo tão atenciosa, tão prestativa. Eu devia ter desconfiado, mas eu queria tanto acreditar que ela estava sendo genuína, que finalmente estava me aceitando, que não questionei nada. Valéria se levantou para ir embora. Ah, e Marta, uma coisinha. A gente vai estar em classe executiva, mas você vai em classe econômica, tá bom? É que a classe executiva estava muito cara, e como você está acostumada com mais simplicidade, achei que fazia mais sentido. Você se importa? Claro que eu me importei. Mas o que eu ia dizer? Que eu queria luxo? Que eu merecia estar junto com eles? Eu não tinha pago nada, ela que estava bancando tudo. Então eu só balancei a cabeça. Não, claro que não me importo. Ela sorriu. Ótimo. A gente se vê no aeroporto então. Até lá. E foi embora. Os dias seguintes foram uma ansiedade só. Eu arrumei minha mala 3 vezes. Conferi os documentos 15 vezes. O passaporte estava válido. Tinha tirado ele há 2 anos quando cogitei fazer uma excursão para a Argentina, que acabou não saindo. Chequei o dinheiro. Tinha separado R$ 1.500 em dólar para gastos pessoais na viagem. Era minha reserva de emergência, mas eu queria poder comprar um sorvete para os netos, um presentinho, essas coisas. Na noite antes da viagem, quase não dormi. Acordei às 5 da manhã do dia 15 de julho. O voo era às 16h30, eu tinha que estar lá às 14 horas. Calculei tudo. De Campinas para Guarulhos eram umas 2 horas de ônibus. Peguei o ônibus das 10h30. Chegaria umas 12h30. 1 hora no máximo. Perfeito. Sobrava tempo. Estava tudo planejado. Cheguei em Guarulhos 12h50. O aeroporto estava cheio, como sempre. Aquela multidão de gente apressada. Malas, avisos no alto-falante. Fui direto para o balcão da Latam, como a Valéria tinha me orientado. Apresentei meu passaporte e o cartão de embarque para a moça do check-in. Ela olhou na tela do computador, franziu a testa, olhou de novo. Desculpa, senhora. Esse voo já partiu. Como assim partiu? Eu falei, com o coração começando a acelerar. O voo é às 16h30. Ela virou a tela para mim. Não, senhora. O voo do 1847 para Cancún partiu às 14h50. Já está no ar. Olhei para o relógio. Era 1h05. O voo já tinha saído. Não, eu falei, a voz saindo trêmula. Tem que haver um engano. Me falaram que era às 16h30. Quem te falou isso? A moça perguntou, ainda olhando a tela. A minha, eu nem consegui terminar a frase. A sogra do meu filho.
Ela que me deu o cartão de embarque. A moça pegou meu cartão e olhou com atenção. Esse cartão de embarque foi impresso com o horário errado. Olha aqui, ó, ela mostrou. No cantinho, em letras minúsculas, estava escrito o número do voo e a data. Mas onde deveria estar o horário de embarque, havia apenas um traço, como se tivesse sido apagado, ou nunca tivesse sido impresso. Alguém te deu um cartão de embarque sem o horário, ela disse, devolvendo o papel para mim. E te passou a informação errada. O voo sempre foi às 14h50, não às 16h30. Foi nessa hora que eu entendi. A Valéria tinha feito de propósito. Ela tinha me dado um papel sem horário. Tinha me dito o horário errado. Tinha feito eu chegar 2 horas depois da decolagem. Ela tinha me enganado. E estava naquele momento num avião indo para Cancún com minha família. Sem mim. Senti minhas pernas fraquejarem. A moça do balcão me pegou pelo braço. A senhora quer sentar? Tem uma cadeira aqui. Sentei. Fiquei ali, tentando processar. Ela tinha planejado. Tinha vindo na minha casa, tinha me entregado aquele papel, tinha me dado as instruções, tudo calculado para eu perder o voo, para eu ficar aqui, e eles irem embora. Foi quando meu celular tocou. Videochamada. Valéria. E foi quando ela me disse aquilo. Este voo não era para pobres, Marta. Nunca foi. Desliguei o telefone. Fiquei ali sentada, no meio do aeroporto, com pessoas passando por mim, com malas sendo arrastadas, com anúncios de voo, com tudo acontecendo ao meu redor. E eu, parada, congelada, humilhada. Mas então algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, não foi tristeza, foi uma clareza fria e absoluta. Eu tinha 120 mil reais guardados. Eu tinha passaporte. Eu tinha cartão de crédito com limite bom. E eu tinha algo que a Valéria não sabia que eu tinha. Eu tinha a escritura do apartamento onde o Rafael morava, porque fui eu que dei a entrada. Há 8 anos atrás, quando o Rafael e a Bruna casaram e queriam comprar um apartamento, mas não tinham todo o dinheiro, eu dei 70 mil reais de entrada e coloquei meu nome junto na escritura. Metade daquele apartamento era meu, mas eu nunca cobrei, nunca falei em vender. Deixei eles morarem lá, criarem os filhos, viverem a vida deles, porque eu sou mãe. E mãe não cobra dos filhos, mas mãe também tem limite. Levantei da cadeira. Fui até o balcão de vendas de passagens ali mesmo no aeroporto. Quero comprar uma passagem para Cancún. O próximo voo disponível. O atendente olhou no sistema. Tem um voo saindo amanhã de manhã, às 8 horas. Classe executiva ou econômica? Executiva, eu respondi. Quanto? 8.300 reais. Passei meu cartão. Em seguida, fui até um guichê da Western Union, ali no aeroporto mesmo, e transferi dinheiro da minha poupança para o cartão. Precisava ter fundos suficientes, porque eu ia fazer algo que a Valéria nunca esperaria. Ia aparecer naquele resort. Ia confrontar ela. E ia fazer ela pagar por cada humilhação, cada exclusão, cada vez que me fez sentir pequena. Mas não ia ser gritaria. Não ia ser barraco. Ia ser algo muito pior para uma mulher como a Valéria. Ia ser exposição pública da verdade. Ia ser tão chocante que a polícia ia precisar ser chamada. Porque quando a Valéria visse que eu tinha aparecido no resort, que eu tinha comprado classe executiva, que eu tinha dinheiro, ela ia surtar. Ela ia tentar me expulsar. Ia chamar a segurança. Ia fazer um escândalo. E aí, o tiro ia sair pela culatra. Porque quem ia ser humilhada publicamente não seria eu, seria ela. Passei a noite num hotel perto do aeroporto. Não dormi quase nada. Fiquei pensando, planejando. Liguei para um advogado que um conhecido tinha me indicado uma vez. Expliquei a situação. Ele me disse exatamente o que eu precisava fazer. Me orientou a levar cópia da escritura do apartamento, comprovante da reserva do hotel, tudo documentado. Porque se a Valéria tentasse me acusar de algo, me chamar de invasora, de louca, eu teria como provar que estava lá por direito. Que tinha pagado. Que não era a coitadinha que ela achava que eu era. Na manhã seguinte, embarquei no voo para Cancún. Classe executiva. Aquelas poltronas largas, champanhe de boas-vindas, comida boa, cobertor macio. Tudo que a Valéria disse que não era para mim. Eu estava usando. Durante o voo, fiquei ensaiando o que ia dizer.
Como ia fazer? Precisava ser na frente de todo mundo. Precisava ser público. Porque humilhação pública só se cura com verdade pública. Aterrissamos em Cancún às 15h30, horário local. Peguei um táxi direto para o resort. Era um desses resorts enormes com prédios brancos, piscinas, palmeiras, aquela coisa toda de cartão postal. Na recepção, dei meu nome. Tinha feito a reserva online durante a noite no mesmo resort onde eles estavam. O recepcionista checou. Ah, sim, senhora Marta Regina dos Santos. 3 noites, quarto executivo vista mar. Já está tudo pago? Sim, confirmei. Já está pago. Subi para o quarto, tomei um banho, troquei de roupa. Vesti aquele maiô novo que eu tinha comprado, coloquei a saída de praia e desci para a área da piscina. Eram quase 17h. Horário que as famílias costumam estar na piscina com as crianças antes do jantar. E estava certa, avistei eles de longe. O Lucas e a Júlia brincando na piscina infantil. O Rafael e a Bruna em espreguiçadeiras. E a Valéria. Ela estava sentada numa cadeira de frente para a piscina, de óculos escuros, bebendo algo num copo elegante. Caminhei devagar. Ia passar bem na frente deles. Queria ver a cara dela quando me visse. Cheguei a uns 5 metros. A Júlia me viu primeira. Olha, a dona Marta. Ela gritou apontando. Todo mundo virou. A Bruna levou a mão na boca. O Rafael ficou branco. E a Valéria? A Valéria tirou os óculos escuros devagar. Muito devagar. O rosto dela era uma mistura de choque, confusão e raiva. Mas ela tentou disfarçar. Marta! Ela falou alto, com aquela voz falsa. Que surpresa! Você conseguiu remarcar o voo? Eu não respondi. Só continuei caminhando até ficar bem na frente dela. Rafael levantou da espreguiçadeira. Mãe, ele não sabia o que dizer. Pensei que você não ia conseguir vir. Pois é, Rafael, eu falei, olhando ele nos olhos. Sua sogra me passou o horário errado. De propósito, para eu perder o voo. Silêncio. As crianças pararam de brincar. Outros hóspedes ao redor começaram a prestar atenção. Valéria deu risada. Uma risada forçada. Marta, não seja ridícula. Foi um engano, óbvio. Eu olhei para ela. Não foi engano, Valéria. Você me deu um cartão de embarque sem horário impresso. Me disse que o voo saía às 16h30, quando na verdade saía às 14h50. E me ligou de dentro do avião para me humilhar. Falou que o voo não era para pobres. A Bruna se levantou também. Mãe, você fez isso? Valéria ficou vermelha. Claro que não. Ela está inventando. Eu estava tirando uma dúvida com ela sobre se tinha conseguido chegar. Só isso. Menti, Valéria. Eu perguntei. Calma. Então me explica por que você veio na minha casa entregar o papel pessoalmente, sendo que para todo mundo você mandou tudo por e-mail. Me explica por que só o meu cartão não tinha horário impresso. Me explica por que você riu quando me viu ali no aeroporto, sozinha, sem conseguir embarcar. Ela não respondeu. Só me encarou com ódio puro. Rafael olhou para a sogra. Valéria, isso é verdade? Antes que ela pudesse responder, eu continuei. Mas sabe, eu não vim aqui para discutir isso. Vim aqui para aproveitar uma semana no resort com meus netos, que eu paguei do meu próprio bolso, R$ 8.300 de passagem em classe executiva, mais 3.400 de hotel. Virei para o Rafael. E já que estamos falando de dinheiro, filho, acho que está na hora de você saber de algumas coisas. Aquele apartamento onde você mora? Eu dei R$ 70 mil de entrada. Metade dele é meu. Está no meu nome na escritura. O Rafael piscou, confuso. O quê? Como assim? Foi há 8 anos, Rafael. Quando você e a Bruna casaram e queriam comprar um lugar. Vocês não tinham dinheiro suficiente. Eu dei. E coloquei meu nome junto. Nunca te cobrei porque não precisava. Porque eu me sustento sozinha com minha aposentadoria e o que guardei a vida inteira. Mas agora, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou pobre, filho. Eu escolhi viver de forma simples. Tenho R$ 120 mil guardados. Tenho um apartamento pago. E tenho dignidade. Coisa que algumas pessoas aqui, apontei para a Valéria, não tem preço nenhum que possa comprar. A Valéria estava tremendo de raiva. Você está fazendo um escândalo, Marta. Na frente das crianças. Na frente de todo mundo.
Isso é constrangedor. Constrangedor, eu repeti. Sabe o que é constrangedor, Valéria? É ser excluída das fotos de família, é ser chamada de dona em vez de vovó, é ser colocada no terceiro banco no casamento do próprio filho. É descobrir que a viagem em família foi planejada para me deixar de fora desde o início. Isso é constrangedor. Foi quando ela perdeu completamente o controle. Ela se levantou da cadeira, gritando: "Você não tem o direito de estar aqui. Essa viagem era para a família. Você não foi convidada. Eu paguei tudo, tudo, e você aparece aqui, do nada, querendo estragar. Eu vou chamar a segurança. Você vai ser expulsa daqui." E foi exatamente isso que ela fez. Valéria marchou até a recepção, com todo mundo olhando, e voltou 5 minutos depois, com 2 seguranças do resort e um policial mexicano que estava de ronda na área. Ela apontou para mim, gritando em português misturado com espanhol: "Essa mulher está me perseguindo! Ela não tem reserva aqui! Ela invadiu o resort! Ela está me ameaçando! Quero que seja retirada imediatamente!" O policial mexicano, um homem de uns 40 anos, corpulento, com uniforme azul marinho e rádio no ombro, se aproximou de mim. Com calma, ele perguntou em espanhol: "Senhora, você tiene reserva aqui? Você tem reserva aqui?" "Sim", respondi, também em espanhol. Eu tinha aprendido um pouco na época que trabalhei numa casa de família espanhola em Campinas. "Tenho reserva, sim." E mostrei os papéis, o voucher do hotel, o comprovante de pagamento, tudo no meu nome. Marta Regina dos Santos, quarto executivo, 3 noites, pago integralmente, R$ 8.300 de passagem classe executiva. Aqui o comprovante também. O policial pegou os papéis, examinou com cuidado, depois olhou para a Valéria. "E usted es?" "E você é? Eu sou a sogra do filho dela", a Valéria gritou, apontando para mim. "Eu paguei a viagem dela. Ela não tinha dinheiro. Ela está aqui me perseguindo porque eu não quis que ela viesse." O policial franqueou a testa. "Senhora", ele disse para a Valéria, "se ela tem reserva própria, se ela pagou a estadia, ela tem todo o direito de estar aqui. Isso é um resort público. Qualquer pessoa pode fazer reserva. Mas ela está me assediando." A Valéria insistiu, a voz cada vez mais alta, mais histérica. "Ela apareceu do nada, está fazendo escândalo, está me acusando de coisas, quero que ela seja retirada." O policial olhou ao redor. Os outros hóspedes estavam todos parados, olhando. Algumas pessoas tinham tirado os celulares e estavam filmando. "Senhora", ele disse para a Valéria, com aquela paciência profissional de quem já lidou com muito turista descontrolado, "a única pessoa fazendo escândalo aqui é você. A senhora está gritando, perturbando os outros hóspedes. Se alguém vai ser convidado a se retirar, vai ser a senhora." Valéria ficou roxa. "Como assim? Eu paguei essa viagem. Eu tenho direito de estar aqui." "Todo mundo tem direito de estar aqui, senhora, incluindo ela. E se a senhora continuar com esse comportamento, vou ter que pedir que se acalme ou vou precisar escoltá-la para fora da área comum." Silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor. A Valéria olhou em volta, para as pessoas filmando. Para o Rafael e a Bruna, que estavam parados, sem saber o que fazer. Para as crianças, assustadas. Para mim. E então ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela começou a chorar. Não aquele choro bonito de novela. Foi um choro feio, desesperado, de quem perdeu o controle completamente. Ela caiu de joelhos ali mesmo, na beira da piscina, soluçando. Eu só queria uma viagem em família. Eu só queria que fosse perfeito. E ela aparece aqui para estragar tudo. O policial suspirou. Olhou para mim. "Senhora, você quer fazer alguma queixa formal contra ela?" Eu poderia. Poderia processar ela por sabotagem, por dano moral, por tudo. Mas olhei para aquela mulher ali, de joelhos, chorando, patética, e senti pena. "Não, oficial. Não vou fazer queixa. Só quero ficar no meu quarto, aproveitar o resort que eu paguei e ficar em paz." Ele assentiu. "Muito bem." E olhou para a Valéria. "A senhora vai se acalmar? Vai conseguir se comportar? Ou preciso levá-la para a delegacia para esfriar a cabeça?" A Bruna correu até a mãe, ajudou ela a levantar. "Mãe, para. Por favor. Vamos para o quarto.
Vamos conversar. Para com isso. Valéria se levantou, ainda chorando, e saiu apoiada na Bruna. O Rafael ficou parado, sem saber se ia comigo ou com elas. As crianças estavam assustadas. O policial se virou para os outros hóspedes. Tudo bem, pessoal. Podem voltar para as atividades. Não há nada para ver aqui. E foi embora. Eu fiquei ali, parada, com as pernas tremendo. Tinha acontecido. O escândalo. A polícia sendo chamada. A Valéria se humilhando publicamente. Tudo o que eu tinha imaginado. Mas agora, vendo as crianças assustadas, vendo meu filho perdido, eu me perguntei se tinha valido a pena. Rafael se aproximou de mim. Mãe, eu não sei o que dizer. Ele estava com os olhos vermelhos, a voz embargada. Eu juro que não sabia que ela tinha feito aquilo. Do horário. Eu juro. Eu sei, filho. Você não sabia, mas você também nunca perguntou por que eu sempre ficava de fora. Nunca se importou em me incluir de verdade. Ele baixou a cabeça. Você está certa. Eu fui um péssimo filho. Eu deixei a Valéria mandar, deixei você ser tratada como menos, deixei as crianças crescerem sem te conhecer direito. E eu sinto muito, muito mesmo. Olhei para ele, para aquele homem de 34 anos que eu criei sozinha, que eu paguei faculdade, que eu amei mais do que tudo. E vi um menino perdido. Rafael, eu não vim aqui para te machucar. Vim porque cansei de ser invisível, cansei de aceitar migalhas. Eu mereço respeito, mereço ser tratada como avó, como mãe, como gente. Ele assentiu. Eu sei. E a partir de agora vai ser diferente. Eu prometo. A Bruna voltou. A mãe dela tinha subido para o quarto. Estava deitada, tomando um calmante. Sogra, ela disse com os olhos inchados de chorar. Me desculpa. Por tudo. Pela forma que você foi tratada. Pela minha mãe. Por eu ter deixado. Eu fui covarde. Eu devia ter imposto limites, devia ter te defendido. E não fiz. Aceitei o pedido de desculpas com um aceno de cabeça. Agora não adianta chorar pelo leite derramado. Agora a gente precisa decidir o que vai fazer daqui para frente. Porque eu não vou mais aceitar ser tratada daquele jeito. Ou vocês me respeitam, me incluem de verdade, ou eu saio da vida de vocês. Para sempre. E dessa vez, não é ameaça. É decisão. Passamos o resto da tarde conversando. Eu, o Rafael e a Bruna. Conversamos sobre tudo. Sobre os anos de exclusão. Sobre como a Valéria tinha controlado tudo. Sobre como eles tinham deixado. E sobre como ia ser a partir de agora. Estabelecemos regras. Almoços de domingo revezados. Visitas às duas avós de forma equilibrada. As crianças me chamando de vovó, não de dona. Fotos de família com todo mundo, sem mais exclusões. E a Valéria? Ela ia ter que aprender a dividir, a não controlar, a respeitar ou ia ficar de fora. Nos dias seguintes no resort, as coisas foram estranhas. A Valéria me evitava completamente. Quando a gente se cruzava no corredor ou na área comum, ela desviava o olhar e passava rápido. Não trocamos uma palavra. Mas com o Rafael, a Bruna e as crianças, foi diferente. Eles começaram a me procurar. De verdade. No segundo dia, o Lucas veio correndo até mim na piscina. Vovó Marta, você quer brincar de Marco Polo com a gente? Vovó. Ele me chamou de vovó. Meu coração inchou. Claro, meu amor, vamos brincar. Passamos a tarde inteira brincando. Eu, o Lucas, a Júlia, o Rafael e a Bruna. A Valéria ficou sentada na cadeira dela, sozinha, olhando. No terceiro dia, a Júlia pediu para eu colocar ela para dormir. Ela queria que eu contasse uma história. Contei a história dos 3 porquinhos, fazendo todas as vozes, soprando para imitar o lobo. Ela riu tanto. No final, ela me abraçou e disse: Eu te amo, vovó. Chorei. Chorei ali mesmo, com aquela criança nos meus braços. Porque era tudo o que eu sempre quis. Ser reconhecida, ser amada, ser avó. No quarto dia, aconteceu algo que eu não esperava. Estava na área do spa. Tinha marcado uma massagem, um luxo que eu raramente me permito. Quando saí da sala de massagem, relaxada, com aquele cheiro de óleo essencial ainda na pele, vi a Valéria. Ela estava sentada na área de espera do spa, sozinha. Quando me viu, ela levantou.
Podemos conversar? Hesitei, mas concordei. Fomos para uma área mais reservada, perto da sauna. Ficamos em pé, uma de frente para a outra. Ela começou, e a voz dela não era mais aquela voz arrogante. Estava cansada, quebrada. Eu não devia ter feito aquilo. Do horário. Foi cruel. Olhei nos olhos dela. Foi. E não foi só isso, Valéria. Foram anos de pequenas crueldades. Ela suspirou. Eu sei. Ela parou, escolhendo as palavras. Eu sempre tive medo. Medo? De quê? De você, ela admitiu. Porque você é o que eu nunca fui. Você criou seu filho sozinha, com nada, e ele te ama. Eu tive tudo. Dei tudo para a Bruna. E ela nem gosta muito de mim, sabe? Ela me tolera. Me obedece porque eu pago as coisas. Mas amor? Amor de verdade? Acho que ela não tem. Fiquei surpresa com a honestidade. Valéria, você acha que dinheiro substitui presença? Substitui afeto? Eu sei que não, ela disse, baixo. Mas foi o que eu aprendi a fazer. Foi como minha mãe fez comigo. Comprar amor. E agora eu estou velha, estou sozinha e estou repetindo o mesmo erro com meus netos. Pela primeira vez, eu vi a Valéria como uma pessoa. Não como vilã. Como uma pessoa quebrada, tentando controlar porque tem medo de ser abandonada. Não justificava o que ela fez, mas explicava. Valéria, se você quer mudar, precisa começar pedindo desculpa de verdade. Para mim, para a Bruna, para o Rafael. E precisa entender que amor não se compra, se divide. Ela assentiu, limpando uma lágrima que escapou. Eu sinto muito, Marta. De verdade. Pelo horário, pela crueldade, por todos esses anos te tratando mal. Eu fui horrível. E eu entendo se você nunca me perdoar. Respirei fundo. Eu não sei se eu perdoo, Valéria. Perdão leva tempo. Mas eu aceito tentar. Aceito que a gente tente uma convivência respeitosa. Mas com limites claros. Você não manda mais. Você não controla mais. Você divide. Pode fazer isso? Ela balançou a cabeça. Posso. Vou tentar. Saímos de lá não como amigas, mas como duas mulheres que tinham chegado num acordo. Um armistício. O último dia no resort foi diferente. Fizemos um passeio todos juntos para uma praia próxima. Eu, Rafael, Bruna, as crianças. E a Valéria também foi. Mas dessa vez, ela não tentou comandar tudo. Ficou mais quieta, observando. No final da tarde, quando estávamos voltando para o resort, a Júlia estava cansada. Ela veio até mim. Vovó, você me carrega? Ia pegar ela no colo, mas a Valéria se aproximou. Deixa que eu ajudo, Marta. Vamos levar ela juntas. E nós duas carregamos a Júlia. Cada uma segurando uma mãozinha dela. Foi um momento pequeno, mas significou tudo. Na última noite, tivemos um jantar todos juntos no restaurante do resort. Foi a primeira refeição em que estávamos todos na mesma mesa, de verdade. A Valéria sentou do meu lado. Durante o jantar, o Rafael levantou o copo. Quero fazer um brinde. Para minha mãe, que me ensinou o que é ter dignidade, que me mostrou que amor não se compra, se conquista. E que teve a coragem de vir até aqui, de enfrentar tudo para exigir o respeito que sempre mereceu. Mãe, eu te amo. E eu prometo que daqui para frente você vai ser tratada como deve. Como avó, como mãe, como família. Brindamos. E pela primeira vez em anos, eu me senti parte daquela família. De verdade. A Valéria também ergueu o copo, com a mão tremendo um pouco. Eu também quero dizer uma coisa. Marta, eu passei anos te tratando mal porque eu tinha medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser substituída. Mas eu aprendi algo nesses dias. Aprendi que tem espaço para as duas, que amor não é competição, e que eu fui uma tola por achar que dinheiro comprava mais amor do que presença, do que carinho, do que verdade. Me desculpa. De coração. E olhando para os meus netos, ela continuou. Lucas, Júlia, vocês têm duas vovós, e isso é uma bênção, porque quanto mais amor, melhor. A partir de hoje, a vovó Valéria e a vovó Marta vão estar juntas nas fotos, nos almoços, nas festas. Porque vocês merecem ter as duas. O Lucas perguntou, inocente. Mas vocês são amigas agora?
A Valéria e eu nos olhamos. Ainda não, eu respondi, honesta. Mas estamos tentando. E às vezes tentar já é um bom começo. No dia seguinte, voltamos para o Brasil. Dessa vez, todos no mesmo voo. A Valéria fez questão de trocar meu assento para ficar junto com eles na classe executiva. Durante o voo, ela me deu um envelope. O que é isso? Abri. Era um cheque. De R$70 mil. Referente ao que você colocou no apartamento do Rafael. Com juros. Eu não quero seu dinheiro, Valéria. Eu sei, mas eu quero que você aceite, não como pagamento, como reconhecimento do que você fez pelo seu filho e como pedido de desculpas por tudo. Olhei para o cheque. Era muito dinheiro. Podia investir, viajar, fazer coisas que eu sempre quis. Mas mais do que o dinheiro, era o que ele representava. Respeito. Aceitei. Obrigada. Voltamos para a rotina em Campinas. Mas as coisas tinham mudado. Agora, os almoços de domingo eram revezados. Uma semana na casa deles, outra semana eu cozinhava no meu apartamento. As crianças passaram a ir na minha casa aos sábados de tarde. Eu ensinava a Júlia a fazer bolo. Ensinava o Lucas a jogar dama. Coisas simples, mas que construíam memórias. A Valéria continuava presente, mas agora tinha espaço para as duas. Não era perfeito. Ainda tinha momentos de tensão. Ela ainda tentava controlar às vezes, e eu tinha que lembrar ela dos limites. Mas era real. Era respeitoso. 3 meses depois da viagem, no aniversário da Júlia, teve festa de novo. Dessa vez, quando chegou a hora da foto de família, o fotógrafo chamou. Vamos lá, a família toda. E a Bruna olhou para os lados. Cadê as vovós? As duas. Eu e a Valéria nos posicionamos, uma de cada lado das crianças. E tiramos a foto. Juntas. Naquela foto, eu estou sorrindo. Um sorriso verdadeiro. Porque finalmente, depois de tantos anos, eu não era mais invisível. Eu era a vovó Marta. E isso era tudo o que eu sempre quis. Hoje, quando olho para trás, para aquele dia no aeroporto, para a humilhação que senti quando a Valéria me ligou do avião, eu não sinto mais raiva. Sinto gratidão, porque foi aquilo que me fez reagir. Foi aquilo que me fez exigir respeito. Se ela não tivesse feito aquela crueldade final, eu talvez tivesse continuado aceitando migalhas para sempre. Mas ela fez. E eu me levantei. E mostrei que uma mulher de 68 anos, que trabalhou a vida inteira com as mãos, que criou filho sozinha, que guardou dinheiro moeda por moeda, vale tanto quanto qualquer outra pessoa. Dinheiro não compra dignidade. Não compra caráter. Não compra o direito de humilhar ninguém. E quando a Valéria tentou me expulsar daquele resort, quando ela chamou a polícia achando que eu seria arrastada para fora como uma invasora, ela não esperava que o tiro fosse sair pela culatra. Que o policial fosse ver minha reserva em classe executiva, meus comprovantes de pagamento, minha dignidade intacta, e que ela, sim, é que seria a humilhada. Foi o castigo perfeito. Não precisei gritar, não precisei xingar, só precisei existir com dignidade. E isso foi o suficiente para ela desmoronar. Para todo mundo ver quem ela realmente era por baixo daquela fachada de dinheiro e arrogância. E se você está me ouvindo agora, se você já passou por algo parecido, se já foi excluída, desvalorizada, colocada de lado, eu quero que você saiba de uma coisa. Você merece respeito. Você merece ser tratada com dignidade. E se as pessoas ao seu redor não te dão isso, você tem o direito de exigir. Ou de ir embora. Porque a gente não precisa aceitar migalhas. A gente não precisa se curvar. A gente pode se levantar, erguer a cabeça e dizer: eu mereço mais do que isso. E ir buscar. Não importa quantos anos você tem. Não importa quanto dinheiro você tem ou não tem. Não importa se as pessoas acham que você é menos por causa da sua origem, do seu trabalho, da sua vida simples. O que importa é o que você carrega dentro. E o que eu carrego dentro, ninguém tira. É dignidade. É amor próprio. É a certeza de que eu vali cada sacrifício que fiz, cada dia que acordei cedo, cada mão que calejou, cada lágrima que sequei sozinha. Eu valho. E você também vale. Nunca deixe ninguém te fazer acreditar no contrário. Agora me conta, você aí que está me ouvindo, de qual cidade, de qual estado você é? Deixa aqui nos comentários.
E se você gostou dessa história, se ela te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente conta a história de mulher forte, de mulher que não desiste, de mulher que sabe o próprio valor. E lembra sempre, dignidade não se negocia, não se vende, não se abaixa. Dignidade é o que a gente carrega dentro, o que ninguém pode tirar, a não ser que a gente permita. E eu não permiti, e você também não precisa permitir. Um beijo no coração de cada uma de vocês, e até a próxima história.